Bom dia, boa tarde. Quem assistiu de noite, boa noite. Começamos aqui mais um Bancada Carioca. Hoje, dia 5 de setembro de 2020. Esse ano que não acaba, mas também não começa. Então, a gente está no ano mais louco dos últimos, sei lá, talvez dos últimos 2000 anos. Assim, há uns meses atrás a gente estava conversando, nem me lembro se foi num programa, mas assim, a gente tinha brincado, a gente estava falando sobre estimativas de mortos. Aí eu estou puxando um papo da Covid muito rápido aqui. Eu tinha apostado 150, apostado não, né, gente? Enfim, só uma estimativa sem compromisso. Eu tinha estimado 150 mil mortos no final de setembro. Acho que a gente está em 120 e pouco, talvez bata certinho, então talvez erre por um pouco. Enfim, pouco isso importa. Na verdade, o assunto de hoje é completamente diferente disso. A gente estava debatendo a questão do assunto, e na verdade, do assunto que eu vou falar daqui a pouco, e aí eu comecei a pensar comigo sobre, na verdade, quais foram as causas, né? As causas iniciais desse assunto. Você vai encontrar várias explicações, a gente pode falar de algumas delas ao longo do programa, mas repare que eu nem falei do tema. Mas eu fiquei me lembrando do seguinte: eu tenho um computador desde muito cedo. Minha mãe ou meu pai me deu um TK-2000, que era um computador que parecia um tecladinho desse tamanho. Só um segundinho aqui. Enfim. Participação especial. Participação especial da quarentena. E aí é o seguinte, o TK-2000 nada mais era do que um tecladinho que você ligava na televisão, ficava digitando quilômetros e quilômetros e quilômetros de linhas de comando, rodava lá o que fosse e tal. E aí, quando você enchia o saco de ver aquele círculozinho desenhando, você ia lá e desligava. E quando desligava, já era, perdeu tudo. Depois, começaram a pintar uma coisa chamada unidades de fita, que eram umas coisas que a gente, na época o computador já era um MSX, e aí a gente gravava os programas e os joguinhos em umas fitas cassete. Fita cassete, igual aquela que a gente ouvia música. Para quem lembra disso, deve ter gente aí que está assistindo que nem lembra mais disso. Mas a gente botava lá, então o jogo bom, por exemplo, ele durava meia fita. E o que era meia fita? Você botava no início da fita, dava um comando lá de carregar, REC, play, e aí o negócio ficava fazendo um barulhinho, carregando. Depois de meia hora carregando aquela fita, o jogo às vezes entrava. Muitas vezes ele não entrava, mas enfim, esses são os perrengues muito distintos da velocidade com que a gente tem as coisas. Falando da velocidade, acho que foi isso que foi evoluindo muito rapidamente. Assim. Então, as coisas começaram a mudar muito rapidamente e as coisas começaram a criar novos sentidos. E eu tenho um pouco a impressão de que certas palavras começaram a ser redimensionadas ou utilizadas de uma forma que inicialmente poderiam soar como equivocadas. Hoje a gente já está discutindo se são equivocadas de propósito ou não. O fato é que a impressão geral é que as coisas perderam um pouco o sentido, né? Essa coisa da fita cassete que eu relatei aqui, tinha uma coisa no cabeçote que chama azimuth. Então, às vezes, você carregava meia hora, uma hora de fita e o programa não entrava, aí você ligava para o técnico, o que houve? Não, mexe no azimuth. O azimuth é um parafusinho que você ia lá e mexia com a chave de parafuso, mas era para dar uma mexida assim, muito pouquinho. Senão você descacetava o azimuth e aí não rodava mais nada. O azimuth é uma coisa que deve estar absolutamente torta no país. A gente tem uma esquerda que é chamada pela direita de extrema-direita, a gente tem um centrão que, na verdade, é uma direita liberal. Aí o centrão, que teoricamente, né, assim, o centro, uma coisa talvez um pouco mais de bom senso, né, menos passional, na verdade, segundo dizem alguns, eu também não vou ficar fazendo esse tipo de afirmação sem exemplos, mas é um balcão de negócios, uma extrema-direita que se diz direita e uma imprensa que diz que essa extrema-direita que é direita é centro. Enfim, é uma confusão danada, uma salada de lados, ninguém entende nada. Isso fora aqueles termos malucos, né? Que a gente começou a usar de uns tempos para cá, que é o call, o meeting, o budget, o schedule, o da deadline, que também são palavras de outras línguas que a gente também tem similares em português. Então, a impressão que eu tenho é que a gente vai diluindo o sentido das coisas. Por exemplo, eu acho que não sou só eu tenho vergonha das poucas vezes que eu me lembro de ter chamado um tucano, por exemplo,
de fascista. Não fiz muitas vezes na vida, não, mas, enfim, a gente deve ter cometido esse erro e hoje você olha e fala assim, nossa, a palavra esvaziou, talvez quando ela fosse mais necessária. Basicamente, eu puxei essa introdução muito louca porque os assuntos estão se multiplicando aqui e a gente está aqui na nossa gravação tradicional de sábado com a bancada carioca a de sempre, que a gente conhece. O time não mudou até hoje. Teve um rápido acréscimo do Ibis, mas foi um dia só. Eu, Rico Vilaroca, Fernando Mendonça, Rafael Sorrentino e Ricardo Leite Lopes. Estamos aqui no mais uma bancada carioca. Eu vou continuar aqui e já vou puxar para o Fernando abrir. Que é o seguinte, a gente passou essa semana inteira, dentre as 1000 coisas que não aconteceram, ou que aconteceram, a gente teve o prelúdio de uma reforma administrativa, que foi apresentada pelo governo não inteiramente, tal, não sei o quê, mas que deu um pouco a impressão, essa discussão vai durar muitos meses ainda, mas deu a impressão de que é uma reforma que não reforma nada. Ou seja, talvez mais uma vez em que a palavra reforma está sendo usada assim, meio que porque é o que parece que a gente tem que fazer. Não importa se o nome não é esse. E aí, Fernando, explica para a gente aí o que é essa reforma? Tem reforma? Está reformando alguma coisa? Dá teu primeiro parecer aí, a gente dá uma passada nesse assunto, porque tem muito nesse assunto da disruptura. Fala, galera do Bancada, companheiros, mais um Bancada Carioca. O termo reforma foi muito desgastado durante o tempo e não é exclusividade desse governo atual, que vende a reforma como se fosse solução de tudo. Vamos lembrar do Paulo Guedes dizendo que a agenda de reformas do Brasil vai crescer 10%, 20%, é seu espetáculo, crescimento. E é o que foi feito no governo Lula, que falava de muito reforma e não se reformou nada. Foram feitas, aí começou a se chamar de micro-reformas. Então o termo reforma tem esse caráter de... A semântica dele, né? A reforma é você vai pegar algo que vai trazer ao seu estado original e, quiçá, aperfeiçoando. Então, quando o senhor fala de reforma administrativa, tenta se vender a ideia de aperfeiçoar um sistema que está imperfeito. Mas o que foi apresentado pelo governo Bolsonaro foram medidas que de reforma não tem muita coisa, porque aonde está o grande problema, por exemplo, na questão do servidor público, que é o grande alvo dessa reforma administrativa, que nós falamos no outro programa, a gente nem vai ficar muito nesse tempo, porque nós falamos muito sobre servidor público no outro programa, o grande problema está no andar de cima, está nas castas superiores, desembargadores, juízes, a questão dos militares, que embora não sejam casta, digamos assim, mas consomem muito dinheiro do Estado, e essas classes foram preservadas. Se não são, se tornaram, né? Daí eu posso... acabaram se tornando, porque agora é que fizeram uma reforma que você acaba quase que punindo os servidores menores, professores, policiais, né? E um dos pilares é acabar com a estabilidade do servidor público, que no conto popular é algo ruim, mas não se sabe, é que, na verdade, estabilidade não é privilégio, é garantia de você ter um funcionamento do Estado democrático de direito. Imaginem, né, cada presidente que ganhar, ele poder demitir 40 mil pessoas e contratar 40 mil pessoas deles. Olha a confusão que vai dar, olha o aparelhamento que vai dar. Nós temos um problema seríssimo com carro comissionado. Se a União deve ter uns 8 mil carros comissionados, é muita gente entrando pela janela sem um concurso, sem uma prova de ser apto para estar naquele cargo. E não é à toa que a grande parte dos escândalos se dão com comissionados, não é com o servidor. Não é nos servidores que tem rachadinha, é no comissionado do gabinete. Então, a tal da reforma, de reforma não tem nada, porque aonde tinha que mexer, aonde que tem um problema, não se vislumbra fazer nada. E pior que não só há uma argumentação que não é para quem entrar agora, mas, na verdade, existe um desejo nessa ala bolsonarista e uma ala liberal radical, como, por exemplo, o Partido Novo, de mexer quem está hoje ocupando o cargo público. Há um desejo, já está se colocando emenda. Não dá para te falar muito sobre a reforma, porque muita coisa vai acontecer, já saiu muitas emendas agora já foram colocadas. Provavelmente o proposta original do governo não vai ter força para avançar, porque é uma emenda constitucional, precisa de 3/5 do Congresso, não vai conseguir, mas já estão começando a enfiar a emenda. A minha preocupação só é isso, você está vendo uma cortina de fumaça para nós escondermos a questão da Covid. Então, você falou de semântica, de uso diferente das palavras, eu acho que é isso. Na verdade, a alteração da semântica, no sentido das palavras,
muitas vezes é feita de acordo com interesses. E nesse governo isso é muito claro. Há interesses midiáticos, publicitários, quando se faz a alteração desse sentido. Eu acho que reforma, entre aspas, da administrativa, de reforma não tem nada. Eu não sei o que o nosso companheiro Sorrentino pensa disso. A gente estava falando sobre isso no nosso esquenta aqui antes de entrar no ar, e o ponto principal, o Fernando falou um pouco, acho que a Rafinha complementa aqui, que assim, a reforma não reforma o que deveria ser reformado no funcionalismo público, né? E aí, explica aí, o que você acha, Rafinha, que devia ser reformado no funcionalismo público que não está sendo reformado? Enfim, onde é que eles estão mexendo que não tinha que mexer e vice-versa? Saudações, Rico, Ricardo, Fernando, nossos ouvintes e telespectadores. Mais um Bancada Carioca, bancada de número 11, se eu não me engano, se eu não tiver me perdido nas contas. Um abraço para todo mundo. Começando para falar aí dessa proposta de reforma administrativa. No último programa, quando a gente falou sobre os servidores públicos e o serviço público, a gente já tocou um pouco nesse assunto, já prevendo mais ou menos o que estava por vir. Claro que a gente não previu que já ia vir tão rápido, mas é uma continuidade daquilo que a gente falou. O foco desse governo, até para desviar a atenção do tratamento catastrófico que vem sendo dado à pandemia do Covid-19, decidiu, e também para fazer um afago no pessoal mais liberal do governo, no pessoal do Ministério da Economia principalmente, estão tentando passar essa reforma administrativa, que, como vocês falaram, essa questão é uma semântica pobre, porque de reforma não tem nada, não mexe com quem realmente tem privilégios dentro do serviço público. A gente sabe muito bem quem são, todo mundo sabe, tanto que você vê por algumas propostas. Eu até separei aqui algumas das principais propostas, por exemplo, acabar com férias superiores a 30 dias. Quem tem período superior a 30 dias de férias é juiz, que eu saiba. Pode ter um outro cargo, um cargo ou outro menorzinho que tenha também, mas o grosso são os juízes, e os juízes estão fora da proposta de reforma. Então, vamos deixar isso claro, então, né? Assim, quem está fora da reforma? O judiciário, o legislativo... Não, judiciário, vamos tomar cuidado. Quem está fora não é o judiciário poder. São são juízes. Juízes e desembargadores, são os magistrados. Os magistrados que são os representantes do poder, né? Que são que é o que a imprensa está chamando de... Tá fora também. O Ministério Público, os promotores. É importante deixar isso claro, porque senão vão achar que os servidores do Judiciário estão fora, os servidores do Ministério Público estão fora. Não estão. Vão entrar. Quem está saindo são os magistrados, né? Juízes e desembargadores, os promotores e procuradores de justiça, os procuradores estaduais, se eu não me engano, também estão saindo, não tenho certeza, os procuradores estaduais não tenho certeza, porque na imprensa estão jogando só procuradores, eu não sei se estão falando de todos ou só dos procuradores do MP. Os militares estão de fora porque teriam um regramento. Eu acho engraçado esse negócio os militares, por exemplo, estão de fora porque tem um regramento próprio. O que é que está segurando as suas mãos de mandar um projeto conjunto para mudar também a legislação dos militares? Por que tem que ser uma de cada vez, já que você quer reformar a administração pública? Eu acho isso engraçado. É divertido porque assim, os repórteres, no geral, não têm formação jurídica, e não é para ter mesmo, né? Não, desculpa, eu discordo de você. Esse não é para ter, eu já estou... Assim, eu diria isso há 15 anos atrás. Meu irmão, já está na hora de ter... Assim, já está na hora que você vai cobrir um jogo totalmente baseado em legislatura, esse jogo de poder que é todo baseado em liminar, né? E um discurso juridiquês que a população não alcança, se o repórter não souber, fudeu, cara. Aí ele fica aí, não dá informação. Eu acho que assim, os repórteres mais focados nessa área, até na área política mesmo, eles tinham que ter uma noção boa, pelo menos. Não precisa saber tudo, porque não tem necessidade de saber tudo, mas pelo menos a parte de direito administrativo,
divisão de poderes, Não, legislação. eu digo isso pelo seguinte, só vou fazer um rápido adendo, só para eu digo pelo seguinte, tem uma coisa que aconteceu durante pelo menos uns 8 meses de governo Bolsonaro, que era assim, ele dizia que ia fazer alguma coisa, na canetada. E aí você olhava e falava assim, isso aí vai passar nunca, isso é inconstitucional. Aí era um alarido, a imprensa gritando, o pessoal na rede social gritando, não sei o quê, acabou o mundo, não sei o quê. Aí, 2 meses depois, quando já estava umas 20 confusões na frente, né, porque era uma por dia, alguém fala, aí saiu uma nota no jornal assim, STF determina que aquela canetada lá era inconstitucional e volta tudo ao que era antes. Aí assim, porra, olha a perda de tempo, entendeu? Por que isso, né? Mas e aí facilita que você jogue bombas de fumaça o tempo todo, porque a imprensa vai atrás e aí você tenta... É a questão da boiada lá que o Ricardo Salles falou, entendeu? Quando o pessoal olhar para o outro lado, você passa a boiada onde ninguém está olhando. Que eu tenho a impressão que é o propósito dessa reforma, porque é um acordo, olha, vamos botar uma reforma, mas para poder ter viabilidade política, os políticos estão de fora, os desembargadores estão de fora, o Ministério Público está de fora. É o que ele quer. O que ele quer é isso. Ele quer assim, tumultuar. eles querem passar alguma coisa. Se eles... e o outro grupo importante que ficou de fora são os políticos. Todos. Do legislativo ou do executivo. Então, por que deixou essa galera de fora? Porque é uma galera muito poderosa, são associações muito poderosas e são os próprios políticos, que a gente esquece um pouco, mas eles têm interesses próprios também. Exatamente. Né? Então, é quem vai votar. Então, você deixa essa galera de fora, deixa os militares de fora, porque é o pessoal é um pessoal muito caro ao grupo da presidência, então eles já desagradaram essa galera um pouco lá em relação aos pensionistas e aposentados, né? O pessoal da reserva militar, porque não conseguiram essas benesses que deram aí nos últimos meses para o pessoal da ativa. Tem muito ex-militar e pensionista que pegou raiva do Bolsonaro por causa disso. E ele sabe disso. Ele não está imune a isso. Então ele não quer... Eu pensei que tinha sido só o soldado, assim, pensei que tinha sido só o... Não, pegou. Como é que o baixo clero do militar? O baixo clero teve um agradozinho, mas muito menor do que o oficialato. O oficialato foi que se deu bem para variar. Ficou puto. Que é o que tá... Hã? O baixo clero, esse agradinho não agradou muito não, né? Pelo que eu... porque aí na comparação eles viram que podia ser muito melhor. Até porque o Bolsonaro sempre foi um representante do baixo clero. Ele nunca foi um representante do oficialato. Não eram os oficiais que elegiam ele deputado há quase 30 anos, entendeu? Então foi uma traição, e foi mesmo, né? Mas aí, agora tem uma classe, hein, Rafael? Aproveitando isso aí, desculpa, senão a gente não vai deixar o Ricardo falar, mas tem a questão dos policiais também, hein, que esses daí quebraram a cara com o Bolsonaro. Eles já estavam muito chateados com a história da reforma da Previdência. Agora eles vão aprender. Revoltados. Eu estou acompanhando os grupos aqui, a galera dos policiais... Com todo respeito, senhores policiais, bem feito. Burro tem que bater com a cara na parede. Não foram todos, mas boa parte que gravou... Não enganaram ninguém. O discurso liberal na economia foi desde o início. O próprio Bolsonaro, apesar da gente não saber que o Bolsonaro não acredita em nada daquilo, a promessa na campanha foi essa. Mas vocês quiseram tapar os olhos porque foram burros, vamos falar o português claro, foram burros e não viram o próprio umbigo. Ficaram preocupados com chupeta de piroca, com kit gay e com essas idiotices, dar tiro na cabecinha, e não viram o próprio rabo que ficou descoberto. Agora vamos todos nos ferrar junto com vocês, mas menos mal que vocês vão juntos, não vão ser salvos. Porque, infelizmente, muitos policiais esquecem que são servidores. Não, o policial, principalmente o policial militar, por causa dessa nossa maluquice de ainda ter uma polícia militar hoje em dia, eles se confundem muito com forças armadas. Às vezes eles acham que são forças armadas e não veem que eles são tão servidores quanto o professor que eles dão pancada na manifestação. Vocês estão muito mais próximos do professor do que do Bolsonaro. Vocês estão muito mais próximos do servidor lá, do servente de determinado órgão, do que do oficialato militar. Então, vamos largar a mão de ser burro
e começar a defender os próprios interesses, por favor. Só para deixar Mas- claro, não são todos policiais, que eu sei que tem uma galera que... 90% só. Eu queria vir por meio dessa, pedir desculpa. Não, porque não são todos, mas quem é contra Bolsonaro? É claro que não são todos. Não, eu não venho É pedir claro que não são todos. Eu venho pedir desculpa porra nenhuma. Aqui, ó. Vamos se fuder todo mundo junto. Tamo junto, né, Marcelo? Vamos combinar que é pelo menos os 70% eu tô jogando bem por baixo aí. Ó, vamos combinar que é uma maioria, muito maioria. Falar agora. Mas vou deixar pro Ricardo, porque tem muita coisa para falar ainda desse assunto. Ricardo, nada. Olha, eu vou deixar o Ricardo falar. Não nada, eu tenho... Primeiro, porque o Ricardo... alguém precisa tirar a gente dessa enrascada. Segundo, que ele é meu advogado. Então, assim... Não vem com essa, não. Fala aí. Eu não vou falar nada, eu tenho um monte de amigo na PEMERG, pô, para com isso. Eu tenho família policial, Rafael fala isso. Pô, Rafael. Pô, que é isso? Eu nem conheço esse Rafael. Eu nunca, não sei quem é, apareceu aqui. Eu me conheço um monte também, trabalho com eles todo dia, mas vamos combinar, foram burros, a gente é burro. Eu me dou o direito de o cara vai se fuder junto comigo. O cara vai se fuder junto comigo, eu posso zoar, vou me fuder junto, então, tipo, eu posso sacanear, tá tudo certo. Não, mas olha só, tá claro de entender o que ele falou aí. É óbvio que e não é só para policial, é para qualquer servidor de baixo escalão, que é isso que a gente tem que entender, que existe um servidor de alto escalão e um de baixo escalão. E isso não tem nada a ver com o salário. Você pode ser de um órgão que paga excelentes salários e você ainda assim ser de vamos dizer, de uma casta mais baixa de servidor que vai ser influenciado e que é onde a onda é a história da onda, entendeu? A onda bate primeiro na bunda do mais baixo. É isso. Tem o cara que está com o pescoço para cima. Então esses não atingem. O que eu acho assim, bom, primeiro, eu sou o Ricardo Leite Lopes, estou entrando aqui com a galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu passei por programa aí, por isso que eu falei, tem que ter abraço todo mundo. E aí, como é que vocês estão? Eu já falei, já passei por isso. Já falou. Mas aí, o que acontece? Tem várias coisas aí que vocês falaram. Aí, quando chega em mim, já tem tanta coisa para comentar que eu fico perdido. Mas aí tem várias coisas. Uma dessas coisas é que nós somos governados por que tem a ver com a semântica. A semântica, para quem não lembra, a gente falou em outro programa aqui. Eu falei que eu ia fazer o partido da semântica quando a gente estava falando do funcionário público. Pode procurar aí atrás. Que a gente fala das coisas aqui o tempo todo, não é? A gente tem coerência aqui nas paradas. Aí o que acontece? Essa questão da semântica, ela esbarra numa outra questão, que é a questão que nós somos governados, especialmente na esfera federal, por um prestidigitador. O que é um prestidigitador? Um mágico, né? Ele pega uma coisa aqui, distrai você com essa mão, e na outra ele puxa a outra aqui. E aí você sai com uma surpresa. É isso que acontece. Nós temos dois prestidigitadores. Um que quem acompanha também o Bancada sabe, que eu chamo do nosso vendedor de automóveis usados favorito, que é o Paulo Guedes, que é um mitômano, um prestidigitador da melhor qualidade, ele é bom nisso. Ele vende cortador de grama no deserto do Saara, geladeira no Polo Norte, é isso que ele vende. Ele não conclui a venda, isso é que está dando problema, mas que ele joga o caô da venda, ele joga, entendeu? Então, esse é um. E o outro é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele não é ele não poderia ser presidente da República. Ele teria que ser, no máximo, síndico de algum prédio, porque as propostas que interessam a ele são do nível de síndico. O que é o nível de síndico? Dona Tereza não pode descer com a sayonara sem coleira no elevador, porque é isso que ele quer aprovar. Ele quer aprovar a lei que proíba o cara de descer com um cachorro sem coleira. Ele quer aprovar um negocinho de trânsito. Ele quer aprovar arma.
tudo com grande impacto. Não estou dizendo que essas coisas são pouco importantes em suas consequências, mas é tudo isso, é tudo coisinha que ele quer aprovar. Ele não quer aprovar nada grande, porque grande dá muito trabalho, ele não gosta de trabalhar. Mas ele nem chega a apresentar, mesmo a coisa pequena, ele não chega a apresentar. Né? Outro dia ele veio aí com um papo de castração química para estuprador. Ainda assim, tá bom, mas e cadê o projeto de lei para a gente debater? Mas o difícil é você perceber o que faz parte da prestidigitação e o que faz parte da matéria realmente. Então, ele faz isso e depois ele mete uma matéria lá em que a gente perde o controle de munições numeradas, entendeu? Aumenta o tamanho do lote. Isso é uma coisa. Aí passou. E passa batido, porque é tanta... O cara faz uma prestidigitação, ele muda de assunto, ele faz uma cortina de fumaça e passa uma porcaria dessa. Agora vai aumentar como é que é? Pontos na carteira. O cara, para ter sua carteira cancelada, de 20 para 40 pontos. Dobrou! É muita coisa. Quer dizer, 40 pontos também é muita coisa para o cara fazer. O cara tem que ser quase um maluco. Então, como é que é isso? Vai passando. É a boiada que o Rafael falou aí. Vai passando a boiada. É isso. Essa reforma, como a outra... Ele não quer fazer reforma grande nenhuma. Ele quer ficar fazendo essa coisinha dessa de torcida dele, entendeu? Aprovar não sei o quê, fez o negocinho lá do aborto, essa aberração que ele fez do aborto de notificação obrigatória de aborto. Vai cair, né? Que me parece que... Claro, mas ele fica tentando. É pauta de consumo. O Rafa falou aí da chupeta de piroca. É isso. É um governo federal pautado em chupeta de piroca, entendeu? Em costume. E menina veste rosa, menino veste azul. Não, então... A gente não... O país não pode mais se dar o luxo de ficar nesse debate. A reforma administrativa precisa de reforma? Precisa. Precisa de reforma tributária? Precisa. Mas tem que sentar, tem que discutir, tem congresso, tem que fazer. Ninguém faz. É um vendedor de automóvel, um maluco que fica fazendo truque de tirar pombo da manga do paletó, e ninguém faz o que tem que fazer para o país. Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Eles tiraram a urgência da reforma da tributária, botaram na gaveta, botaram essa reforma administrativa maluca. Claro, o que interessa para o país pagando imposto, os pobres pagando rios de impostos, eles botaram na gaveta e foram falar de uma maneira... Você sabe isso, porque estava em regime de urgência, ia travar a pauta. Ninguém ia votar mais nada. E se não votar mais nada, aí não pode votar... Coisinha de trânsito, não pode cadeirinha, não pode roupa rosa para menina, não pode briga com ONG ambiental. Não, então, olha só. Isso é Mas ele quer a pauta de costumes, a pauta pequena, a pauta que eu chamo de miúda, não que a consequência seja miúda. Ele quer passar a pauta miúda de olho nas eleições, ele quer eleger os candidatos dele. Não, então, mas ele não está todo sem maldade, não. Quer dizer, se fosse sem maldade? Sem maldade não é. Não, eu estou falando o seguinte, é que essa pauta miúda, ela faz o barulho, ela gera o engajamento, ele realmente não quer fazer a reforma grande, essa reforma grande que o país precisa. Mas, ali, a gente estava falando disso hoje no programa, né? Tudo que o Paulo Guedes, tudo que esse governo apresenta, você já sabe que é um cavalo de Troia. Você já sabe que é um balão de ensaio. E aí agora, já tem quase mais de um ano que você olha o pacote e já começa a olhar assim, bom, o que tem de escondido nesse pacote? Né? O que eu não estou vendo? Esse, por exemplo, tem essa reforma no meio da história aí, dessa coisa de destravar a amarra institucional do Executivo, coisas que o Executivo, para decidir, precisa do Legislativo, e ele lá está querendo tirar isso aí tudo. Quer dizer, está querendo mais poder para o Executivo. É uma discussão delicadíssima, porque assim, você vai encontrar gente que vai dizer que a gente é um parlamentarismo velado, a gente é um semipresidencialismo porque o Congresso tem muito poder.
ok. Ao mesmo tempo, o cara que está tentando passar essa modificação por debaixo dos panos, porque ele não está trazendo essa discussão aberta. Ó, galera, eu acho que o presidente da República precisaria de um pouco mais de poder de decisão. Eu acho que a gente está muito atrelado, então eu proponho isso. Não, ele não está fazendo isso. Ele está jogando isso aí, de estabilidade de funcionalismo público pequeno, e empurrando isso por baixo. Sendo feito por baixo dos panos por um governo que já tem um viés totalitário, a parada é para a gente se preocupar em termos, né? Em princípio. Né? Só para ficar claro aqui do que o Rico está falando, é porque na proposta o presidente poderia, sem necessidade de aprovação de lei pelo Congresso Nacional e sem aumento de despesa, ele poderia diretamente extinguir cargos, funções e gratificações. Aí poderia reorganizar a administração indireta, né, as autarquias e fundações, fazer transformações em cargos que estivessem vagos, extinguir órgãos. Esse extinguir órgãos que eu acho que é o mais perigoso aí. Então é isso, é aumentar o poder do presidente nessa parte de extinguir órgãos, de mexer nos cargos. Entendeu? E combinado com isso, tem a questão da estabilidade, que é uma questão muito central, porque ele está querendo o seguinte, é que você tenha servidores no poder executivo, legislativo no Estado ali, que ele possa, a qualquer momento, demitir. E poder contratar quem ele quiser. Se bobear, daqui a pouco roda até a regra do concurso público. Criar lá um contrato temporário e contrata quem quiser. Ou seja, ele está querendo fazer um aparelhamento do Estado e transformar o Brasil uma grande cabine de empregos, algo que nunca foi visto nem no governo Temer. O pessoal fala do governo Lula, nunca teve isso. Ele quer botar a gente dele, botar uns 40 mil da cabeça dele para dentro da máquina do dia para a noite. Ele quer criar um exército dele, que as pagos para defender. E aí vai na outra pauta que a gente vai entrar aqui. Porque, cara, vou repetir, o problema não é servidor, o escândalo não é com servidor, o escândalo é com comissionado e contratado. Que os caras são contratados, botam no cargo lá, fiscal de meio ambiente, e o cara vai para a porta do hospital defender o chefe dele. Já estou dando a gancha aqui. Calma aí, segura aí. Só para acrescentar uma coisinha rápida, talvez para não deixar mal entendido. Esse governo bolso, é o governo da granada no bolso. Eu não estou falando que isso que ele está fazendo, que essa reforma, Agora, o que eu estou falando é o seguinte, ele não faz questão que essa reforma passe, como ele não faz questão que nada passe. Esse governo, ele fica botando granada e tentando passar. De vez em quando passa uma. É isso. Tudo faz parte do jogo da prestidigitação. Agora, tudo é maldade também. Não tem gente boa. Eu usei mal o termo maldade, não é isso não. Eu falei que mas todo mundo entendeu. Mas o que eu estou falando é que senão fica parecendo que então ele não quer. Não é que ele não quer, é um cálculo político. E ele quer fazer tudo isso. Agora, ele faz o cálculo político de quanto isso o desgasta com o servidor público que faz parte do grupo que vota nele também. Então, tudo é cálculo político que ele faz. Agora, bem do Brasil, não. O negócio é com ele. É como ele vai se defender nessas municipais, como ele vai se preparar para 2022 e como ele pode ganhar mais poder. É isso que o Fernando falou. Só um negócio para ficar claro aqui, para ir nessa esteira do que o Ricardo falou, que eu concordo 200% com tudo que o Ricardo falou. Quando eu falei... discorda nessa porra, né? Hã? A gente raramente discorda quando chega nesse... Pois é. A gente tem esse problema de... A gente tem que chamar um liberaloide de direita aqui para apanhar sozinho, pô, um sparring, sei lá. É difícil. Mas aí eu já aviso que eu não vou aliviar, não. Tá? Não, quer aliviar? A galera me irrita. Pô, quer aliviar? Então, se ele quiser vir, tá aí o convite aberto. Eu não gravo com esse tipo de gente, a não ser que seja em estúdio, porque em estúdio dá para sair na porrada. Agora, assim, cada um na sua casa não dá. Como é que eu vou fazer? Fecha aí, Rafael. Fecha aí. E olha só para fechar. Só para deixar umas coisas claras, assim, eu não sou maluco, eu não acho que o Brasil não precise de uma reforma administrativa, precisa muito,
Eu também não há, eu também sei que tem muitos cargos que têm privilégios na administração pública, que a gente sabe muito bem quem são exatamente os que estão de fora da proposta da reforma. Algumas das propostas, como eu comecei a falar e acabei largando no meio, não atingem o grosso dos servidores, e inclusive se você deixando os grandes de fora, na verdade eu acho que não atinge ninguém. Se atingir alguém vai ser meia dúzia de pessoas. Então, claramente, estão jogando isso ali para depois falarem que acabei com as férias de 60 dias, acabei com os anuênios, que é um negócio que praticamente já não tem mais no país, tem muito pouco. No federal já não tem há 20 anos, pelo menos. Aqui no Rio já não tem também há uns 15, pelo menos. Então, tem um monte de coisa ali que eles estão jogando para a galera. O que eu acho que, assim, o que vai atrair mais atenção e o que eu acho que não vai passar, não vai ser mantido, mas eu acho que eles fizeram lá no Ministério da Economia, eles fizeram esse cálculo de que não ia passar, é o fim da estabilidade. Porque se você prestar atenção nos comentários aí de redes sociais, dos jornalões e tal, até mesmo dos veículos de imprensa que são mais, que a gente sabe quais são, que tem mais seguidores do bolsonarismo, que tem mais gente de direita, Estadão, né, o Estado de São Paulo, Gazeta do Povo de Curitiba, o Correio lá de Porto Alegre. Eu gosto de seguir esses jornais, porque quem comenta normalmente é a galera mais pró-Bolsonaro. Então, se estão batendo ali, é porque, no geral, está todo mundo batendo. E nesse assunto da estabilidade dos servidores públicos, tem um maluco ou outro que defende, mas mesmo, tu vê que é aquele cara que não faz a menor noção do que está falando, que acha que vai melhorar o atendimento com essa reforma, tal. Esse tipo de bobagem que a gente sabe que não vai acontecer e que a maioria não abraça. Então, assim, eu acho que essa estabilidade é o cavalo de Troia que eles estão jogando para tentar passar o resto. Para tentar acabar com licença-prêmio, para tentar acabar com... E aí temos que ver o que é o resto, né? Exatamente o que é o resto. Pois é, aí tem que ver. É sempre isso. É sempre truque de mágica e prestidigitação, e o que o Rafael falou. Né? Aí vamos concordar também 200%. Porra, os caras ficam fazendo... pega essa reforma, lê, vê todo mundo que não está ali, e aí você vê a reforma que tinha que ser feita. Perfeito. Pois é, e só para ficar claro também, antes que os policiais venham bater aqui, não são só eles não, tá? Judiciário, que é onde, né, minha casa lá, tá cheio dessa galera também, que apoiou e apoia até hoje esse pessoal. E agora tá todo mundo choramingando as pitangas lá. Bem Servidor feito. Reaça. Falar no meu Instagram, servidor Reaça. Vou criar um perfil no Twitter. Tem um monte, tá cheio de servidor Reaça. Entre os professores, eu acho que é o que tem menos. Mas, ó, hospital, cheio de... Médico, então, eu acho que é mais do que os policiais. Tem mais médico bolsominion, proporcionalmente falando, do que policial. Vocês que trabalham lá, não tem estrutura. Aqui no Souza Aguiar não tem nada. Agora não vai ter nem estabilidade. Burro. Não vai poder acumular cargo. Burro. Aí, a gente hoje está demais. A gente já ofendeu as 17 categorias de passar o programa. Está parecendo... de burro. Assim. Não, então... Aí, olha só. Vai apanhar. Rafael, tá chegando todo mundo. De um PM na rua, vai para um hospital público, não vai ser atendido. Não, você imagina o Rafael ter algum problema, parar no hospital, assim, não sei o que, de repente tá ali, o enfermeiro olha para ele e fala assim: eu assisto Bancada Carioca. Já morreu. Burro, né, vagabundo? Já não dorme. Não, o cara vai olhar e vai dizer assim: burro, né? assim, Rafael tem uma crise renal, chega logo e fala assim: você quer anestesia? Quer tramal? Tá com dor, né, garoto? Tá com dor, né? Tá com dor, né? Burro. Enfim, é o seguinte, essa questão da semântica tá um pouco nisso também, né, cara? Assim, a gente tem o carioca é tido, né, na cultura brasileira, assim como o malandro. Essa malandragem carioca foi pro espaço tem tempo, hein, cara? Faz tempo. Infelizmente, acabou já. Isso aí é bom para ver um programa. Quando morreu o carioca malandro? Não, aí. O nosso próximo... Não, mas tem. Eu sei qual foi. Eu tenho meu landmark. Assim, o momento em que, assim, nesse momento,
começa a acabar a malandragem carioca. Eu tenho o meu. Te juro isso num programa. Eu tenho o meu, eu tenho da minha malandragem, que eu tô chamando todo mundo de burro, mas o nosso próximo tema que a gente vai trazer, que são lá os guardiões do Crivella, né? Os super-heróis dele. Então deixa eu puxar logo. Eu vou deixar só claro aqui que eu fui burro também, tá? Doido pra falar de guardiões. Falar. Pô, puxa. Não, Ricardo, só para admitir que eu fui burro, porque eu votei no Crivella, tá? Mas vou explicar por que depois. Vou desconectar esse filho da puta aqui, peraí. Não, então. Podem me xingar aí, podem me xingar. Aí, como é que não tem discordância? Como é que não tem discordância? Não tem não, porque eu vou chutar esse Tá muito em paz esse programa. Deixa eu me esconder aqui também. Não tem jeito. Fernando Mendonça também votou, já vou dizer logo. Fernando Mendonça também. Me arrependo. Eu sou o homem que admito o meu erro. O pessoal do Cirão Carioca deve estar rindo à toa agora, que eles me batem todo dia por isso. Todo dia, são desde 2000. Deixa eu desenvolver logo para a gente começar esse negócio. Passa o bloco aí que eu quero ver. Assim, teve um ápice essa semana. A gente já trocou essa ideia várias vezes aqui entre nós também, que é assim, essa coisa de mentira agora vira fake news, né? Fake news. Fake news porra nenhuma, mentira. Calúnia, né? Então, assim, aí, supremacista branco, né? Para o cara que é ignorante, não sabe o que é, não tá ligado nos termos, né? Do racismo estrutural, ou da história do racismo. O cara olha, supremacista branco, fala, porra, deve ser maneiro esse negócio aí, parece grupo de super-herói, entendeu? Aí, rachadinha. Rachadinha parece um negócio, um troco de pão, né? Pô, rachadinha aqui, toma aí e tal. Nossa, tranquilo, né? Agora tem o novo normal, depois a gente debate o novo normal é do cacete também. E aí, pô, ideologia de gênero, que é uma expressão que não faz nenhum sentido. Aí agora temos os guardiões do Crivella. Aí teve até a 0 Hora numa capa histórica, fez os vacilões do Crivella, mas aí fez com aquela montagem dos guardiões da Marvel. E aí eu vou pegar até nesse ponto assim, por mais que o 0 Hora tenha mudado a palavra e zoou e tal, mas usou a imagem dos guardiões, eu acho que um pouco do nosso problema está nesse negócio, assim, guardiões do Crivella. Aí, você olha, assim, você é um desinformado de política, né? Mas você olha e fala assim, pô, não sou negativo para você. Não sei, você fala assim, o Meganha, o Crivella contratou meia dúzia de meganhas com seu dinheiro para ficar impedindo o nego de reclamar na porta. Os Aspone, né? Os Aspone, os capitães do mar. Eu penso que essa situação se aproxima muito de fascismo, que isso é uma atitude fascista. Isso. Você impedir o cara de se manifestar a sua revolta por conta de um serviço público, um cara pago pelo Estado para isso, e isso é uma atitude fascista. Gente, é o cru da palavra. Só falta todo mundo botar a camisa da mesma cor, né? Pois é. Então, olha, eu tenho um amigo que usou a definição valhacouto de velhacos. Tá? É isso que eles são. Mas essa é muito difícil. Eu uso jagunços de Crivella. Jagunços é boa. Jagunço. Leões de chácara. O cara que é pago pelo detentor do poder, pela pessoa poderosa, o cara é pago, está a soldo dele para defendê-lo nas frentes, inclusive com truculência. Olha, eu vou te falar uma coisa. A diferença desses jagunços para os jagunços de verdade, a diferença desses jagunços do Crivella para os jagunços de verdade é que os de verdade é o latifundiário que paga. Esses aí a gente que está pagando, né? Pagando, não era 18 mil, não é isso? 18 mil, não é isso? Acho uns 6 pau. Eu vi muito 6 chefe deles. O chefe deles é isso aí. Que era amigo de igreja dele. Peraí. Vamos lá. Quanto é que era o valor, mais ou menos? Teve um que chegou a 18 mil, que era um que foi missionário com Crivella na África. Por isso que não tem como dissociar. Porque era de Igreja Universal. O ML. Mas o cara loteou. Ele é um apropriador, ele é um latifundiário invasor, um cara que tomou aquilo, né? Ele é um invasor de território e de cofre. O que ele está fazendo é meter um pé de cabra no cofre, tirou dinheiro para pagar jagunço. É isso. Mas olha só, eu vou contar uma história aqui
só para mostrar que isso não é uma novidade do Crivella. Quer dizer... Rapidinho. Você vai contar essa história, mas eu tenho uma história muito melhor para contar. Eu tenho exclusividade bancada carioca. Eu conheço um dos guardiões do Crivella. Conhece o quê? Pessoalmente? Conheço. Conhece, pô, cara. Você conhece? Lá que foi o guardião. Eu conheço um dos caras. Não vou falar quem é eu acho melhor adiantar minha história, né? Não vou falar quem é, porque eu conheço. É lá da área lá da Zona Oeste. Se mandar para mim por WhatsApp, eu digo aqui ao vivo quem é. Já que você não quer falar. Não tem porquê. Não inventa coisa. Tem muita gente atrás da gente agora. E a gente só queria esse programa. Falar para vocês. A vida desses caras acabaram. Porque qual é o perfil desses Acabou. Crivella? São pessoas que são aqueles caras que ficam aqui e ali tentando conseguir uma bocadinha. Aí uma hora tá com cara da direita, uma hora tá com cara da esquerda, uma hora tá com cara do centro. Das pessoas que eu sei quem é, que eu conheço, é esse perfil. Conheço, não é amigo não, gente. Eu conheço. Sabe quem me lembrou isso? Quando a minha avó ficou internada no Souza Aguiar ano passado, até faleceu a minha avó e tal, enfim. Mas não por causa do Souza Aguiar, porque ela era muito velhinha. E aí estava conversando com um servidor lá uns dias. E um cara, politizado, consciente, ficamos conversando sobre política e tal. Quando entrou no assunto Crivella, ele começou a defender. Aí eu achei estranho. Falei, mas... Aí você, não, a Globo não vem aqui no dia que o Crivella comprou 2 raios-x novos aqui pro Souza Aguiar. A Globo não veio aqui gravar. Aí eu falei, cara, mas o cara comprar 2 raios-x novos não me parece, assim, o bastante para você defender o cara. O problema é maior. Aí ele, não, aí eu falei, mas tu vai votar nele de novo? Não, vou, claro, isso aqui, aí, para continuar e tal. E aí eu fiquei pensando durante essa semana, agora que passou, era um guardião, cara, esse maluco, se chega para ele e fala assim, aí, vai pingar, tu já é servidor público, né? Ganha quanto? Ganho, R$2.000, R$2.500, vai pingar 6 na tua conta para tu ficar ali na frente do hospital impedindo a galera de falar. Ele iria, assim. Mas no caso, Rico, dos guardiões é que eles não eram servidores. É o tal do comissionado. Entendi. Eu achei que eles tinham sido deslocados de um outro... Não, gente, não é. Fernando, só rapidinho. É justamente o contrário. O cara que entra por concurso, ele pode se dar o luxo de dizer, não vou. Não vou entrar nessa. Então, na verdade, a gente está usando o cargo comissionado para contratar meganha. Exatamente. Mas, gente, esse foi o que eu vou contar uma outra parte aqui. Sabe onde está acontecendo muitos alô? Ministério Público. Vai investigar a Conlurb. A Conlurb, eu cansei de ver no início do mandato do Crivella, tá lá o pessoal capinando as coisas lá, e um cara de social olhando. Aquilo ali é um asponezinho contratado, é um carguinho que o cara ganhou, aí para justificar o salário dele, o cara fica lá olhando. Cara, eu vou te falar, eu conheço um maluco... Conlurb, Ministério Público, vai na Conlurb. Eu conheço um Ministério Público não quer saber disso, não. Infelizmente, não. Eu conheço um cara... eu vou te falar... Ele quer arrumar treta com o Ministério Público agora, hein? Ele tá muito treteiro, Rafael. Cheio de bolsominion no Ministério Público, safados. Cheio. Rafael. Correntino. Olha só, eu conheço um cara, e esse assim, eu nem conheço ele. Eu conheço um cara que conhece ele, e aí, na época, o cara me mostrou o perfil da figura. Eu conversando com esse conhecido, o cara falou assim, cara, eu conheço um cara que isso era tipo o quarto mês de governo Crivella. Ele falou assim, conheço um cara que é o seguinte, ele alugava som para a igreja, onde o Crivella tinha alguma ligação. E aí a igreja estava devendo para ele uns 300 mil de aluguel de equipamento, caixa de som, caramba, um dinheiro lá. E aí, não estava pagando, ele estava cobrando, não sei o quê. Sei que quando o Crivella foi eleito, o cara chegou e deu para ele um carro comissionado e um cartão corporativo. E aí o cara me mostrou assim, falou assim, aqui o perfil dele no Facebook. Aí tu botava, era um perfil de um maluco, tipo, fudido, normal, tipo a gente, fudido. De repente, cada uma hora, as fotos do cara vão mudando daqueles aniversários de criança do subúrbio, né? Lancha em Angra, churrascão, pá. Eu falei, caralho, mas o maluco ele não tá nem disfarçando no Facebook. Não, corrupção porque, na prefeitura.
E tem outro escândalo aí. Tem muita gente da denominação do Crivella que também está com cargo na prefeitura. Caralho, mas esse maluco estava nem disfarçando, Fernando. De repente... Não tem problema, gente. Eu sou evangélico. Tem problema uma pessoa ser evangélico, católico, da Umbanda, tem que entregar o cargo da prefeitura. Mas ele está exercendo. Ele tem preparo para exercer aquela função? Ele está na prática exercendo aquela função? Ou a gente está pagando o salário do cara lá para continuar ministrando os cultos dele? Tem que perguntar isso, entendeu? Eu conheço gente que trabalha lá e que realmente trabalha, mas tem gente que não trabalha. Então, mas agora eu vou puxar uma questão polêmica agora, já que a gente já deu uma a gente hoje já deu uma semi-discordada, então, porra, agora a questão. O impeachment do Crivella valeria alguma coisa a essa altura do campeonato? Há 2 meses do cara sair. Eu achei... As pessoas, xingaram muito nas redes sociais, porra, não sei o quê. Beleza, o cara que vota por Crivella pensar, não sei que esteja num cálculo político, assim... Eu quase dei graças a Deus do impeachment não ter passado. Eu falei assim, pô... Não, teria um resultado prático que ele não ia poder concorrer, não é isso? Isso foi levantado por uma pessoa que justificou quando eu questionei. Mas não ia dar tempo, o Corretigo. Você está falando que não daria tempo. Estou partindo do princípio que ia ser feito o impeachment. Então, teve uma pessoa que levantou isso como argumento. Quando eu falei assim, pô, cara, pra quê? O processo de impeachment vai durar 3, 4 meses, o cara sai daqui a 2. Aí ele falou assim, não, mas aí não deixa ele se reeleger, não deixa ele se candidatar. Eu falei, cara, olha só, se a gente precisar disso para tirar o Crivella da prefeitura, porra, e aí eu vou ser mais que o Rafael. Aí tem todo mundo que se fuder, todo mundo. Assim, quem tá... Burro! Pô, bando de burro. Assim, tudo burro! Aí o Rio de Janeiro tem mais é que se ferrar, meu. Porque, pelo amor de Deus, não é possível. Assim, Ô, Rico, trazendo aqui pro... Tu acha impossível o Crivella eu não acho impossível, Rafael, porque assim, o impossível no Brasil não existe mais. Acabou. Mas tá difícil. Acho até que... Mas tá difícil. Assim, eu acho difícil. O impossível pode acontecer no Brasil. Isso aí, eu acho até que a gente devia suspender essa palavra do dicionário temporariamente, até ela voltar a acontecer. Mas eu acho difícil. Não acho assim, difícil pra caramba. Acho que ele vai perder com uma margem não muito grande, mas vai perder pelo grau de rejeição. Mas não sei. Eu acho que ele pega segundo turno. Acho que ele pega segundo turno. Aí é complicado. Eu trazendo para o lado político, eu acho que o impeachment não ia acontecer. Acabou que só foi um desgaste para os vereadores da bancada de apoio, que é aquilo. Quem votou a favor de manter o Crivella foram aqueles vereadores que estão com problema de reeleição, de falar, cara, tô ferrado, é melhor deixa ele lá, que pelo menos ele me ajuda em alguma coisa, tá com um buraco aqui, já faz um votinho para mim. Foi esse pessoal que votou nele. Aliás, é muito interessante. Você pega a Câmara de Vereadores do Rio, as votações, você vê quem tem mídia, quem tem um nome a zelar, geralmente votou contra o Crivella. Quem não tem o baixo clero é quem fica com o Crivella, porque depende da máquina da prefeitura para se manter. Mas eu acho que o grande dano nessa história toda para o Crivella é porque criou um clima no Crivella da coisa do tipo, vai perder. E esse foi o grande dano. Tá apelando, né? Tá apelando. Ela e fala, vai perder. E qual é o ruim disso? Porque o navio começa a afundar, o Ricardo sabe disso melhor, que os antigos já sempre falavam isso. O navio começa a afundar. Old Man, sabe? O barco começa a afundar, os ratos começam a pular fora. Agora chamou de rato? Gente, Gente que ligou pro Eduardo Paes, o telefone não deve ter parado de tocar, o cara falou, meu irmão, vai perder. Vou pular o barco. Eu acho que esse é a grande tragédia hoje do Crivella. Ele praticamente inviabilizou. Já estava ruim. Se já tinha gente do grupo do Crivella que estava fazendo corpo mole para apoiar o Crivella, agora a galera que estava corpo mole já está ligando, já vai entrar no barco do... Eu acho que o Eduardo Paes, se tudo correr como a gente acha que vai correr nessa eleição, o Eduardo Paes talvez, né, deve ser o eleito, né, prefeito. Se ele for eleito, eu acho que a gente vai ter um negócio muito interessante, ou pelo menos se ele sair bem, né, da eleição, vai ter um negócio muito interessante e incomum, eu acho, na política, principalmente de executivo, que é você revitalizar um cara do nada. Porque, para mim, o Eduardo Paes estava morto para qualquer eleição de executivo, depois que ele perdeu para quem que ele perdeu? Pro Witzel.
E perdeu com força, perdeu com margem. Não, por Witzel não. Foi por Witzel. Não, ele perdeu o governador por Witzel. Mas o Rafael, prefeito, ele botou aquele rapaz lá, que é dele lá. Ô, Rafael, eu acho que o Eduardo Paes é um caso que ele estava em baixa, né? Mas o César Maia também saiu e depois voltou. Gente, olha só. Não. Mas o César Maia nunca mais ganhou uma eleição majoritária. Não, mas naquela que ele voltou. Ele fez mais 2 mandatos. Mas ele saiu bem, pô. Ele elegeu o Conde, pô. Tem isso. Ele saiu bem, pô. Eu tô falando assim, o cara que tava morto. Então, olha só, eu acho que o Eduardo Paes ainda vai sofrer uma investida lavajatista. Que agora virou bolsonarista, eu acho que tem um super trunfo ali, em algum momento, na beirola dessa eleição, que vai mandar um super trunfo. Que eu não estou dizendo nem que vai ser de verdade, não, porque a gente já sabe também que, o Ricardo falou, é truque de prestidigitador, né? Manda aquela acusação na véspera da eleição, aí nego faz um barulho, depois tu vai ver, não é nada. É um cara que... O que eu questiono é que a Lava Jato tem esse poder todo no imaginário popular. O pessoal está falando, vai vir uma coisa da Lava Jato com o Eduardo Paes. Não sei se a população guarda isso no coração, não. Na minha opinião, o maior perigo hoje do Eduardo Paes se chama Marta Rocha. Se ela conseguir... que é quem está correndo mais por fora, com mais chance. Ela hoje é a única pessoa que derrota o Eduardo Paes no segundo turno, se chama Marta Rocha. É verdade. E é o perigo dele. O Ricardo ia falar um negócio... Se a Martinha vai bem. Eu sou Marta. Marta. Não, eu ia perguntar afinal. Então, assim, você acha que não precisava realmente do impeachment? Eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que tem que ter, até para ter o próprio desgaste do impeachment, eu acho bom. Isso foi dado, né? A margem de voto... Mas aí queria ouvir dos outros, o que o Fernando achou, o que o Rafael achou. O Rafael acho que era a favor do impeachment mesmo, do Crivella. Por mim, eu não sei lá, por mim pode rolar. Vai sangrando ele aí. Por mim vai teria, ter, se não vai ter. Eu penso que nem o Rico. Por mim teria, mas eu penso que nem o Rico. Não faria diferença. É o seguinte, como a gente já conversou aqui, eu sou o único que não é do direito. Vou me colocar aqui no lugar do cidadão comum. Pô, vem cá, não dá para fazer um processo que assim que ele perder a eleição, em janeiro, perdeu lá o foro especial e tal, o nego bate na porta dele, ô irmão, vou pagar essa continha aqui e tal. Porque o impeachment em si, tirar ele do poder a 2 meses da eleição, não faz sentido nenhum. Mas ele tem que ser responsabilizado pelos guardiões, tem. Dá para fazer isso depois que ele sair, que é daqui a pouco também, não é muito tempo. Não, mas eu não vejo como responsabilização, não. É o desgaste político mesmo que eu quero que ele sofra. Não tem nenhuma responsabilização do cara usar um dinheiro de comissionado. Não, mas vai ter. É porque o impeachment é um processo muito específico. Mas já tem inquérito rolando no Ministério Público. Se vai para frente é outra história. Não, tudo bem. Agora aí ele pode responder sim. Ele deve, né? Responder sim, penal e civilmente. Não, estou satisfeito. Se tiver inquérito, estou satisfeito. Agora, as informações que eu tenho lá da Câmara dos Vereadores é que o clima entre os vereadores foi de... Porra, que desnecessário, que coisa porca. Porque foi uma galera que ganhava 2, 3 contos, tirando lá o ML ganhava 18. 2, 3 contos, uma coisa que não tem como negar, foi ordem do Crivella, a ideia de Jerico foi do Crivella. E ele não negou, não. Ele não negou, não. O que me assusta é perceber que não tem ninguém do lado do Crivella que fala, querido, isso aqui não dá, né? É ilegal. Fernando, meu querido, olha o governador ou ex-governador. Pelo amor de Deus. Entrou uns malucos, cara. Entrou uns caras que não soma 2 mais 2, gente. Detalhe, rapidinho, desculpa, Rafael. Detalhe, o Crivella estava nos grupos dos guardiões do WhatsApp, o número pessoal do Crivella. Pelo amor de Deus. Gente... Só faltou ir lá para a porta dos hospitais com maço de nota para pagar. Só faltou ele mandar um áudio assim no grupo. Queridos, muito obrigado. Vamos combater a Globo Lixo. Deus abençoe. Só faltou isso na porta do grupo, um áudio dele. Parabenizando os caras. Cara, olha só. Desde que surgiu essa história dos guardiões do Crivella, que eu só penso em uma coisa. O que você está fazendo? Porque assim, eu comentava até muito com a minha doce Cristiane, minha querida esposa, sacrosântica. Eu estava até comentando com ela aqui, que eu sempre comentava com ela que, tipo, pararam a Globo durante a pandemia, né?
a Globo largou um pouco o Crivella de mão, né? Porque, né, tiveram assuntos mais importantes e tal. Porque, assim, existe um comentarista na Globo que eu, sinceramente, não sei o nome dele. Agora, eu acho até que ele está entrando muito na Globo News também, que ele participava só do RJTV. Principalmente esse que dá de tarde. Não é Edmilson? Eu acho que é. Edmilson Ligovski, não é isso? Não sei o nome dele não, mas eu sei que assim, ele só entrava na hora de bater no Crivella. A gente apelidou que ele era o comentarista de Crivella. Era para falar alguma coisa da prefeitura, não dava outra. Cortava a câmera, ele entrava no estúdio e batia no Crivella. Esse era o papel dele. Tanto que esse cara sumiu da RJTV, jogaram ele para Globo News durante a pandemia, porque, né, não tinha muito o que fazer. E aí, o que o Crivella conseguiu com esse Guardiões do Crivella? A Globo tá com sangue na boca, porque não tem o que fazer, porque é um ataque direto à Globo isso daí. Ninguém tá entrando em link do SBT, da Record, desses canais assim, até porque eles já são meio puxa-sacos mesmo. Isso aí é um pessoal pago com dinheiro público para atrapalhar o trabalho dos repórteres da Globo. Edmilson Ávila, desculpa, só corrigindo. Edmilson Ávila, acho que é esse mesmo. Muito bom. Comentarista de Crivella, é ele. Mas olha só, Rafael, mas o que revoltou a população, e esse é o detalhe, por isso que é bom a gente ter uma certa sensibilidade na rede, não ficar só na nossa bolha. O que pegou a população não foi o ataque à Globo, Globolista, Bolsonaro. Foi o ataque às famílias do paciente. Isso. Eu ia falar disso. A senhorinha falando da mãe lá com câncer, eles atacando a senhorinha. Aquilo ali acabou. Não, eu ia falar disso. Aí esse é o outro ponto. É nisso que eu estou pensando. Tipo, o que você espera ganhar com isso? Primeiro, você abre uma guerra que já existia, né? Vamos combinar, a Globo tem seus interesses. Mas você abre de vez uma guerra contra a Globo que a Globo tinha te esquecido. Mas ele já fez isso, ele já tinha feito isso, Rafinha. Não, então, aí vamos lá. O que a população vai achar disso? O que é que isso traz de vantagem para o cara que está usando o hospital público? Nada. Não melhora o atendimento, não facilita a vida dele, não limpa o hospital. Esses caras não ajudam em nada no final. E aí você fica revoltado com o hospital público e você não pode nem desabafar porque vem um cupincha do político te atacar. O pincha é bom também. O pincha é bom também. É bom. Então, assim, ele usa muito com peixe. O que eles pensaram na cabeça deles? O que passou pela cabeça deles para achar, não, o popular vai me adorar se eu botar esses caras lá com o dinheiro dele? Cara, ele vai me adorar. Porra. A verdade, eu acho que a verdade aí é o seguinte: ele não achou que ia ser pego. Mas aí é uma loucura. Eu juro para você, eu juro para você, eu acho que ele achou que aquilo ia ficar passando batido, entendeu? Toda vez que a Rede Globo entrar, a gente vai lá e cansa a Rede Globo e eles vão parar de fazer. Eu acredito que ele achou isso mesmo. Cara, isso aí é achar que na oposição e na Globo só tem idiota, né? Não, assim, isso acontece. Mas talvez tenha sido. Não é que tenha idiota, ele achou que aquilo ia passar. Eu não sei, eu realmente não sei, mas é porque a gente vê às vezes. Às vezes a gente vê, Rafael. Às vezes a gente vê o político cometer erro grosseiro. Isso já está há tanto tempo acontecendo que ele achou que não ia mais pegar e que a prática ia continuar. Enquanto isso, o que a TV Globo estava fazendo era reunindo provas. Porque é isso. Porque quando a gente chegou no pacote, foi um pacote inteiro. Tá desde 2019. Aí a Globo tinha um monte de cena gravada, porque é isso que você falou. Os caras na TV Globo não são otários. Não, os caras estão sofrendo ataque, estão gravando, tá guardando. Quando eles tinham um bolo bom, despejaram. Não, então, tem uma coisa aí que eu acho que é o seguinte, tem um pouco essa coisa que vem vindo do bolsonarismo aí, de 2019 até agora, que é assim, você vê, por exemplo, a claque do Bolsonaro e, eventualmente, até o próprio Bolsonaro, desrespeitando a imprensa torta e à direito. A imprensa faz uma reclamação, no comparativo do que ela fez com o Crivella, mais institucional, assim. A BI faz um desrespeito, mandou a nota, o caralho.
mas não escrotiza como poderia, entendeu? Agora, o Crivella esqueceu que ele, primeiro, não é o Bolsonaro, ele não é o presidente. Né? Tipo, e é um bagulho mais rasteiro ali. Ele não tem ninguém que morra de amores por ele. Ele não tem essa claque. E outra coisa, o Crivella entrou numa vibe de tudo de ruim que está acontecendo é culpa da Globo. Ele fez até... Só que quando você for nos comentários, só para encerrar a minha fala sobre a questão do Crivella, eu vi muita gente falando o seguinte: eu não preciso da Globo para ver que seu governo é ruim. Então, acho que isso faltou até na cabeça do Crivella. E ele foi fazer isso em hospital público, que todo mundo tá fulo da vida lá no hospital. Normalmente já está revoltado no hospital público. Você vê que tem um modus operandi até parecido com algumas militâncias que você vai ver. Foi até o Rico que falou isso. Prende o Rico, hein, gente? Não fui eu que falei. Ele falou assim... Todo mundo, toda vez que tem essas ofensas à imprensa, essas coisas, não sei o que lá, você vai lá e está no gabinete da Damares, ou teve ligação. Uma vez a gente fez essa piada aí, né? Mas é porque... Não, é verdade. Não é piada, não, é verdade. Pois mas é porque é ridículo, né? Então, assim, toda vez tinha alguém ligado, mas é um ou outro ligado. E os caras, já não está mais ligado, aí desliga e tal. O Crivella passou isso para um nível mais elevado, não desliga, e não teve a acusação. E ninguém também se importou com aqueles caras, tanto quanto se importa com a militância bolsonarista, que vai lá falar aquelas coisas de militante mesmo. Aquele vídeo do repórter, o resumo do país está entre o segundo 3 e o segundo 5 ou 6. Que ele começa a se... O repórter entrevistando o cara que perdeu o dedo por alguma razão, coitado. Aí o cara vem encher o saco, o cara fala: o que é, irmão? Tô aqui falando. Não, mas o hospital. Aí ele fala assim: não, pô, tô só falando e tal. Aí o repórter chega para ele, pro guardião, né? O Meganha, e fala assim: mas ele não pode falar do hospital? Aí o cara continua falando, mas ele não pode falar mal do hospital? Aí ele faz. Aí o cara olha pro e faz: não. Aí ele vê que, pô, caralho, falhou a merda, depois ele não pode falar, né? Não. Aí ele vira e sai andando e fala assim: tá tudo bom pra caramba, o hospital tá muito bom. Aí, assim, cara, assim, se você chegar na frente do hospital público sem ameaçar ninguém, pegar um megafone e ficar assim: o hospital tá muito bom, tá tudo muito bom, tu já vai estar na porrada. Tu vai estar na porrada. Tipo, não tem... Mas é o mesmo método que outros governos usavam, só que ele exagerou e dançou. O cara não está lá dando entrevista, o cara está dando entrevista lá no negócio, não vê um bolsonarista e dá uma bandeirada no cara lá, uma paulada de bandeira? Tem isso. Aí você vai checar, o cara já teve vinculado a não sei o quê. Aí é o que o Fernando falou, tem sempre um cargo comissionado, né? Assim, não tem sempre, mas assim, a maioria das vezes tem algum cargo comissionado, tem alguma coisa que o cara está fazendo lá dentro. É impressionante isso. Você que apoia fim de estabilidade, fim do servidor público, etc., vocês querem encher o serviço público de guardiões do Crivella. Parabéns, gênios. Para a gente ir para o Dicas, vou citar a frase no grupo Guardiões do Crivella após a reportagem. Gente, não saiam do grupo, não. Não fizemos nada de errado. Dica da bancada. Dica da bancada. Não, e vou te falar, para os otários também que ficaram com medo de eleger o PT ou a esquerda por causa da venezuelização, meu irmão, isso é Venezuela pra caralho. Assim, muito Venezuela. Assim. Isso aí é um outro tema, que é o tema como é que as pessoas reagem a um governo e reagem a outro governo. Isso aí, imagina se fosse funcionário de governo petista fazendo esse tipo de manobra, entendeu? E olha que eu não tenho nada com PT, ninguém aqui é defensor. Não é impossível, não, já deve ter acontecido, mas é a mesma coisa. Imagina um escândalo que não ia rolar. Como agora teve uma decisão que a TV Globo não pode divulgar. Tô doido para fazer um adendo, mas vamos pro Dica que eu deixo o adendo para outro dia. Eu tô cheio de adendo para fazer, mas deixa pro próximo. Então, vamos jogar uma adedanha. Adendanha. Eu vou fazer o seguinte. Então vamos lá. Eu acho que tem muitos adendos para fazer nessa história. Eu só quero contar uma historinha. Que é o seguinte. Pronto, lá vem CrossFit. Lá vem CrossFit.
Lá vem CrossFit. Eu vou só contar hoje, jogar a última bombinha, a gente vai pro Dicas. Que é o seguinte, porra, claro que melhor o Eduardo Paes do que o Crivella. Mas assim, eu fico pensando sobre votar no Eduardo Paes de novo e dar um certo desespero. E eu estava me lembrando de uma história que foi na época dele. E eu não estou falando aqui que ele está diretamente ligado a isso, porque ele é o prefeito. Isso aqui é uma coisa num nível mais rasteiro. Mas uma vez estava no Maitá, na casa de uns amigos, e aí no carnaval tem aquele negócio dos blocos, né? O bloco tem a hora, né? Ah, tal bloco é de tal hora, tal bloco é de tal hora e tal. E aí a gente estava na casa dele e o bloco parou na porta do prédio dele, na ruazinha dele, com um carro de som, um trio elétrico, sei lá, e tá lá tocando. Aí a gente está vendo a casa dele e falou assim, porra, alto pra caramba. Aí falou, não, mas olha só, a gente olhou aqui, o bloco acaba às 6. Pô, beleza, 6 horas vai dar um alívio. Quando chegou perto das 6, a gente desceu para comprar cerveja. Passamos pelo bloco e tal, não sei o quê, compramos cerveja. Quando a gente voltou, já eram umas 6h15. E o bloco comendo. Aí eu falei assim, caralho, não acabou, a parada não acabou. Aí a gente viu 2 guardas municipais que estavam ali para isso, para tomar conta do horário do bloco. Aí a gente cheguei no cara e falei assim, pô, então, irmão, esse bloco aí não era até as 6 horas? Aí o cara falou, aí o cara pegou um papel, tinha um papel assim, olhou, falou, esse aí acaba às 6 horas. Falou, pô, mas já são 6h15. Tá com a menor cara de que vai acabar. Aí o cara olhou assim e falou, pô, então, dá para dar um toque nos caras, para ir já acabando, né, e tal. Aí ele falou assim, então, liga para um 746. Aí eu falei, pô, mas se eu ligar para um 746, não vai ligar para o teu chefe? Aí o cara, então, o telefone acessa a guarda municipal. Eu falei, mas você já está aqui, tu já é o guarda municipal, tu não pode já você mesmo ir lá fazer o negócio? Aí ele falou, não, a gente não pode, tal, não sei o quê. Aí ficou um silêncio. Tipo, ele falou que não podia, ficou eu e o meu parceiro olhando para a cara dele, uma cara de tipo, como assim, tu vai dizer que não podia, mas não dá razão? Aí um deles falou, porra, vou ajudar o cara. Falou, vou te dar um toque. Tira uma foto ali do trio elétrico que eles estão com um adesivo da cerveja que não é a patrocinadora do Rio. Porque tem isso, o Carnaval do Rio é patrocinado por alguma cervejaria. Aí tinha um adesivo de outra. Aí falou, tira uma foto daquilo ali. Eu falei, mas a foto serve para quê? Não, aí você manda como denúncia, ano que vem o bloco não vai ser mais autorizado a sair. Aí eu falei, mas essa é a solução que você acha melhor? Ele falou, Eu falei, então, na verdade, vocês são fiscais da Ambev, é isso mesmo? Vocês estão aqui para fiscalizar se a galera está bebendo... Agora atacou o guarda municipal. Vocês acham que o Rico falou isso mesmo para o guarda municipal? Do falou nada, Rico. Falou? Não, vocês são fiscais da Ambev. Mas a gente falou, claro, meio zoando. Assim. Eu falei, então, vocês são fiscais da Ambev. Aí o cara se tocou assim, tipo, falei demais. Aí ficou, não, é porque... Não, tudo bem, tá tranquilo. Aí a gente também... Aí eu não estava armando uma confusão, porque tu é aquela situação que tu fala assim, isso não vai resolver aqui, né? Tipo, não vou convencer o cara, né? É um esquema muito maior do que eu. Mas eu guardei essa porque, assim, o Rio é isso, né? Então, vamos mudar já por Dicas da Bancada, já deu tempo, né? Eu vou fazer jabá nessa aqui. E aí, quem abre hoje? Posso abrir. Vai lá. O meu Dicas da Bancada, inspirado em uma polêmica levantada por Rico Villarouca em suas redes sociais essa semana, que atacou barbaramente os Beatles, atacou dizendo que não prestava, Não foi isso que era uma banda péssima. Isso é um protesto. Está distorcendo a minha fala. Treteiro profissional. Tá? Hater de internet. Não, senhor. Não, foi o Rico levantou nas redes sociais dele que para as pessoas pararem de dizer que os Beatles são a melhor banda da história, porque, porque segundo ele não é. Não. E aí foi barbaramente atacado pela plebe. As pessoas acenderam tochas e garfos para... Fala aí, Rafael, qual é a melhor banda? Aí a minha dica da bancada são vídeos e até um filme que foi feito da banda que realmente é a melhor banda da história. Não são os Beatles, não estão nem entre os 5, os Beatles, na minha humilde opinião.
posso botar aí na frente Luiz Caldas, posso botar aí na frente Zeca Pagodinho. Só aqui no Brasil tem umas 50 pessoas melhores do que os Beatles no ramo musical, na minha opinião. Mas eu vou botar a banda que eu considero o melhor grupo musical da história, que é o Queen. Então vejam o filme, que é muito bom, apesar de terem uns críticos pentelhos que atacam o filme Bohemian Rhapsody. Eu acho um filme muito bom. O pessoal falou que não deveria ter ganho o Oscar, que deram aquele Oscar porque deram o Oscar por causa da cena final, que é uma reprodução do show deles no Live Aid de Londres. Cena. Como é que não merecia ganhar o Oscar? E aí falaram, mas não deram o Oscar pro filme, deram o Oscar pro Queen. O que é justo, qual é o problema? O Queen merece o Oscar, então... Eu impliquei com aquela prótese, teve a prótese, teve as cenas de The Scenes no final, no show lá, que um troço mal feito pra caramba, mas não interessa. As músicas são muito boas. Joguem um vídeo no YouTube. A cronologia do filme está errada também. Não tem problema. Nego bota o Rock in Rio lá em 79, 80. Não tem problema. Vejam o vídeo, tem o vídeo do Rock in Rio no YouTube. Vejam então o original se não quiserem ver o filme. Tem um monte de clipes e de vídeos do Queen no YouTube. Então, tá aí. Melhor banda de verdade. Os Beatles não chegam nem perto. Então, consumam shows, principalmente, do Queen. Faça seu jabá aí, Rico. Faça seu jabá aí. Então, vou fazer uma opinião aqui rápida sobre o Rafael, já emendo meu jabá. É o seguinte, o Queen também não está no meu top 5. Os Beatles, muito menos. Mas eu tenho duas lembranças muito sentimentais do Queen. A primeira é que me lembra muito a minha mãe, a gente assistindo aquele Rock in Rio 1 na televisão, e a minha mãe falava assim, esse homem é um pão. Aí eu falo assim, eu acho que ele é gay. Eu já, moleque, de 10 anos, eu falei assim, mas que ele é gay. Eu, não pode ser gay. Homem bonito desse, bigode bonito, não pode ser gay. Depois acho que ela descobriu. Não foi eu que contei, não, mas assim. O que tem? É um gaysão bonito. Não, um gaysão bonito pra caramba. O cara é bonito. É engraçado esse critério muito bonito para ser gay, né? Antigamente tinha muito isso mesmo. Outros tempos, né, gente? Se sexual fosse uma coisa linda. Não critique minha mãe, não. Eram outros tempos. Mas a outra é o seguinte. Eu imagino. Eu conheci sua mãe. Era uma pessoa ótima. A outra é aquele clipe... Fala aí. Vou falar aqui, então. Deixa eu só dar a segunda lembrança. Vai lá. Aquele clipe de Radio Gaga, que é uma edição de Metrópolis, porque eles tinham feito uma retrilhagem do Metrópolis original, lá do Fritz Lang. E eu vou te falar, aquilo foi uma coisa que eu vi quando era moleque, assim, né? Aquela coisa, aqueles prédios futuristas, né, do filme do Fritz Lang. Aí passa um aviãozinho de asa dupla, assim, que eram como se fossem os carros voadores. Aquilo causou um impacto visual em mim que eu nunca mais esqueci aquilo. O dia que eu entrei na locadora e olhei para a capa do Metrópolis e cruzei assim, porra, esse é aquele negócio que eu vi no clipe do Queen. Tipo, eu aluguei aquilo, eu fiquei assistindo filme expressionista alemão, moleque. Foi muito forte, assim. Então, a banda eu gosto também. Não está no meu top 5, mas é uma ótima banda. Vai lá, Ricardo, joga o teu aí. Não, eu vou falar várias coisas. Vocês abriram um tema polêmico, vocês estão muito treteiros essa semana. Então, aí tem vários aspectos. Primeiro, Metrópolis, um filmaço, vejam, um puta de um filme maravilhoso. Esse cara, como é que o Fernando me chamou hoje? Antigo. Esse cara antigo fica aí sugerindo esse filme preto e branco. Old Man. Mas vale uma dica. Tem uma versão do Metrópolis que foi restaurada há uns 20 anos, eu acho, que vale essa. Porque eu vi todas as outras antes e tem uns buracos, porque esse filme, enfim, a história desse filme é longa. Ficou perdido e tal, aí acharam os pedaços. As primeiras versões, quando eu era moleque, tem umas partes da história que tem uns buracos e você fica meio assim, caralho, mas eu não tô entendendo direito, porque o filme é mudo, né? Então tem as cartelas. Então tinha uns buracos, você fica meio perdido na história. Essa última versão de, sei lá, 20 anos atrás, que alguém achou os rolos que faltavam, e agora tem uma história legal, linear. É bacana o filme. Legal. Vejam, antes que algum filho do Bolsonaro veja e proíba, então vejam Metrópolis, que é muito legal, porque se um dos filhos vir, vai proibir. Vai dizer que é aí tem vários assuntos que vocês falaram aí. Primeiro, o Oscar do Queen.
né? Isso aí. Eu rompi com o Oscar em 2000 e sei lá, no ano em que deram Shakespeare Apaixonado ganhou o Oscar e a Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de melhor atriz. Eu disse, bom, 99. 99. Quem era o concorrente? Foi o Shakespeare em vez de quem? Você lembra, não? A Vida é Bela, um outro todos filme. Os outros filmes, todos os outros eram melhores. Todos os outros eram melhores. Meu irmão, depois que deu Paciente Inglês, eu até hoje não entendi a história do Paciente Inglês. Olha, eu vou te falar uma coisa. Acho que foi o Paciente Inglês, foi antes do Shakespeare, não foi? Se não me engano. O Paciente Inglês foi o primeiro que eu rompi. Assim, tipo, ó, eu e o Oscar não temos o mesmo gosto. Mas eu vi o Paciente Inglês e perto do Shakespeare ele é um filmaço. O Paciente Inglês é melhor do que o Shakespeare. Muito melhor. No Shakespeare, quando eu falei, meu irmão, eu não tenho o mesmo gosto que esse cara mesmo, então foda-se. Aquilo não faz sentido nenhum. Hannah Montana é melhor do que Shakespeare. Não, e aí deram o Oscar de melhor atriz para Gwyneth Paltrow e não deram para Fernanda Montenegro. Errado. Sem patriotada. Gwyneth Paltrow, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí a gente, às vezes, porque é brasileiro, foge do foco. E aí fica, não, porque era o Oscar da Fernanda Montenegro, não sei o que lá, maior respeito, grande atriz, etc. e tal. Mas ela, Fernanda Montenegro, falou que o Oscar devia ter sido da Cate Blanchett, que fez Elizabeth, que concorreu também. Então, assim, até ela... Não, teve garfação, ela fala isso, né? Ela, às vezes, é engraçada pra caramba. Teve uma garfada lá, mas não fui eu que fui garfada, não. Quem foi garfada foi a Cate Blanchett. E a Cate Blanchett está melhor em Elizabeth. É bem interessante também, para dar imparcialidade. Continue as dicas. Vai lá. Peraí, tem muita coisa. Opa. Começaram a polêmica aí. Aí tem outra coisa do tira o abraço. 1h20, Ricardo, vai. A gente tira o abraço, relaxa. Às vezes eu nem dou dica, pô. Flash Gordon é um filme que o Queen faz a trilha sonora. O filme é horrível. Eu vi no cinema. Eu gosto de Flash Gordon. Pagaram a grana para o Queen para fazer a trilha sonora é magnífica, porque é do Queen. E o Flash Gordon é horroroso. Vejam também. Agora a dica que era a dica programada. A dica é a seguinte: a melhor banda, né? Os Beatles não eram. Então é uma banda irlandesa que se chamava Miami Show Band. É uma banda dos anos 70, que era, obviamente, ela tinha a influência dos Beatles, mas era irlandesa. Essa banda teve um caso seríssimo que ela foi explodida pelos britânicos, né? Isso depois tem um documentário que vai falando isso. A Irlanda vivia naquela época eu tenho esse doc, eu não vi esse doc, mas eu baixei ele. Esse filme é um é um documentário, fala sobre a banda, mas fala sobre a busca da verdade. Isso é muito interessante para a gente. Vejam antes que os filhos do Bolsonaro vejam. Se chama O Massacre da Miami Show Band. É um filme curto e é legal de ver. Para ter uma ideia do que era nos anos 70, a crise da Irlanda, o IRA, o separatismo irlandês, o que estava acontecendo. É bem legal. Desculpa aí, Fernando. Pô, depois coloca escrito isso aí lá na descrição do vídeo, Fernando, que esse aí eu vou buscar, que eu achei interessante, eu conhecia. É interessante, é um documentário curto, mas é legal de ver. Vai lá, Fernando, de você, depois eu fecho com o Jabá. Então, minha dica essa semana não fui cultural, eu fiquei maratonando Cobra Kai. Só rápidos comentários que a gente não comentou, falando muito rápido, que o Cobra Kai virou o streaming mais forte agora da Netflix. Então, primeiro, o aspecto comercial, que Cobra Kai era uma série que foi feita para o YouTube, mostrou que o streaming do YouTube parece que capotou. Aí o Netflix pegou essa série, que já tem 2 anos, estava lá perdida, botou no catálogo e virou um fenômeno mundial, né? E comentário que temos que fazer, que eu achei muito maneiro, porque me irritava muito quando vi algum remake de filme, alguma série de continuação fazendo alusão, aí o pessoal ignorava o filme antigo. Cobra Kai não tem isso. Lá tem o Danielson, tem o Miyagi, eles fazem total homenagem aos filmes antigos. E outra coisa, respeito à história dos filmes antigos, que tem também a mania dos remakes de chegar lá e ignorar a história do contado e fazer outro. Não, tá tudo lá, eles não têm vergonha nenhuma, é uma homenagem aos filmes antigos com uma história nova.
Então, isso merece todo aplauso. A série ela é genial. Tem outros aspectos também, que como explorar a questão étnica das famílias, dos personagens, por exemplo, que eu comentei antes de entrar no programa, o Daniel LaRusso. É um sobrenome italiano. O que a série agora faz? Explora a família italiana do Daniel LaRusso, que no filme a gente nem se ligava que ele era italiano. Então, isso foi uma outra sacada. E uma sacada que eu achei brilhante foi mostrar na série uma narrativa dos acontecimentos do filme do ponto de vista, entre aspas, do vilão, que é o Lawrence do Cobra Kai. Porque, na visão dele, o Daniel LaRusso era um babaca que deu em cima da namorada dele, que eles estavam dando um tempo, e quando ele foi falar com o Daniel para ele não chegar na menina, o Daniel deu um soco nele, e chegou o professor Daniel e bateu nele também. Então, isso não é brilhante. Brilhante. Então, eu tenho que fazer essa referência ao Cobra Kai porque virou fenômeno e tem esses detalhes. E a trilha sonora é maravilhosa, a referência do filme é muito boa, não cai no estereótipo de filme teen, tem um toque de humor interessante. Tem um twist ali bem sacado, assim. O cara foi... Não conta não que eu vou ver, ainda. Não, vê. Você vai maratonar. A minha dica cultural dessa semana é um jabá. Eu estou envolvido com um projeto chamado O Astronauta, que, na verdade, era o seguinte, era um espetáculo teatral, com direção do Zé Luiz Júnior, e escrito pelo Eduardo Nunes, que é o cara que dirigiu Sudoeste, Unicórnio e tal. Era uma parceria deles. Já tinha uns 3 anos que esse processo estava rolando. Quando foi no final do ano passado, o projeto foi aprovado por um patrocinador. Então, a gente ia fazer a peça, tudo certo e tal. E aí começou a pandemia. Quando começou a pandemia, ficou aquela coisa assim, ninguém vai pisar no teatro tão cedo. O que a gente vai fazer? Aí o diretor e o Eduardo falou assim, cara, vou fazer uma proposta para o patrocinador. A gente continuar com o processo, só que em vez de a gente fazer a peça, a gente faz a peça lá na frente, quando puder, quando as pessoas voltarem ao teatro, mas a gente vende para eles a ideia de fazer uma série, uma websérie. E aí vai ter umas instalações em imersão virtual e tal, que o pessoal lá do escritório está fazendo e tal, não sei o quê, o meu irmão está coordenando isso, mas a gente estava fazendo uma websérie, porque a história do astronauta é um cara que vai para o espaço, e vai para o espaço fazer um contato e não vai voltar nunca mais. E a gente fez uma websérie que é como se fosse os dias antes dele embarcar na missão. O Heriberto está gravando da casa dele, lá do isolamento, a gente bolou uns roteirinhos muito loucos e tal, e a gente está lançando um episódio por semana, semana que vem a gente já está com o 4º episódio, está sendo publicado toda quinta-feira, a partir das 5 horas, nos canais lá, procurem lá o Astronauta, o Projeto Astronauta. E está muito divertido de fazer, espero que a galera goste de assistir também, a gente está indo para os caminhos, vai ser a piração, porque a gente está com total liberdade, entende? Tipo, a história que a gente vendeu para o patrocinador é a da peça, que vai rolar. Tudo que a gente está criando agora está super livre de ser criado. Então, está experimentando muita coisa. Está bem divertido de fazer. Dei uma assistida lá, o Astronauta, o Projeto Astronauta. Está no YouTube, está no Facebook, está, enfim, nas mídias sociais, procurem aí. Pô, bem legal. O Queen já tem muito dinheiro. Mudei minha dica, então. Minha dica é o Astronauta. Valorizem lá o trabalho de Rico e Renato Villaroca, os irmãos Villaroca. Vou prestigiar. Então, olha só, eu vou cortar o abraço de hoje por causa da hora. Pode cortar. Só um abraço. Eu vou mandar só um abraço aqui que eu fiquei devendo no outro programa, que é um abraço para o Ismael Aragão. O Ismael, que no último programa a gente estava aqui ao vivo, e aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp assim, e aí, o programa não está rolando? Aí eu respondi para ele assim, tá. Aí ele, que horas? Aí eu respondi, ao vivo, né? E ele deve ter pego ali e acabou que na hora do abraço eu esqueci de citá-lo. Pô, fica um abraço aí. Pô, nosso espectador, nosso amigo. Pô, um abraço. A nossa live foi um sucesso. O pessoal está comentando, né? Estão falando qual é a melhor banca. O Ibis falou que é o Yes. Tem uma galera falando de Led Zeppelin. Eu vou fechar esse programa dizendo assim, eu levantei a polêmica de que os Beatles não são a maior banda da história. E aí ficou o pessoal assim, mas então qual é? Irmão, não estou aqui para responder isso. Eu estou aqui, eu só trago essa verdade. Os Beatles não... Eu só jogo fósforo. E é o seguinte, eu fico muito triste, assim, quando eu chego com uma criança de 10 anos, eu assim, pô, qual a sua banda preferida? Ela fala, Beatles. Eu falo, porra,
Cara, um pai doutrinou essa criança, gente. Tudo bem, Beatles. Não é possível, não é possível. Porque, A criança não sabe o que é música. imagina nos anos 80, mas assim, qual é a sua banda preferida? Pô, Glenn Miller Band, pra mim, é a maior banda de todos os tempos. É um negócio de 50 anos atrás. Aconteceu um monte de coisa legal depois dos Beatles. Os Beatles são legais também, mas enfim, estão longe de estar no meu top 5. Eu não vou dizer de quem é, não. Crianças, esquece essa porcaria de Beatles. Zé Ramalho, muito melhor. Ramalho é bom também. Ramalho é bom também. Eu tô doutrinando uma galera nova, tô doutrinando com a Iron Maiden. Eu tô repassando o Iron Maiden pra galera. Não, ruim já também. Os dois amigos já viraram Iron Maiden agora direto. Já, graças a Agora Deus. essa ditadura dos Beatles. Moraes Moreira, muito melhor. Bom, Mário Bros. quem? Mário Bros. Mário Bros, pô. Mário Bros é maior que Beatles. Mais famoso, com certeza, nessa altura do campeonato. Bom, então vou Essa semana que vem, Mário Bros, hein? O que foi? Dica da semana que vem. Vamos embora, vamos acabar isso aí, Vambora. pelo amor de Deus. Bom, Não falar, não. Então, ó, o Bancada Carioca fica por aqui hoje. Voltamos semana que vem com mais um desses assuntos que a gente não vai estar mais com o saco de falar, porque isso acontece toda semana, mas é sempre esses negócios que a gente já falou. Já falou de funcionalismo público, já falou dessa semântica bolsonarista. Vamos ver o que o destino traz para a gente aí semana que vem. Semana que vem tem nova polêmica. Melhor filme da história. Vamos ficar levantando polêmicas para bombar o programa. Isso, é o seguinte. Quem puder aí, se inscreve, dá like. Tem esses negócios aí no YouTube que a gente vê os outros pedindo. Mandando a gente pedir para a gente, ninguém sabe o que tem que dizer. Então inscreva-se aí, um like, se puder, a gente agradece. Clica no sininho, baixa no Spotify. Espalha para os amigos, fala mal da gente. Tem Twitter, hein? Temos Twitter agora, Bancada Carioca. É só jogar lá quem gosta do Twitter. Pode se inscrever também na página. Vamos jogar as polêmicas lá. É isso. Um abraço para todos. Até a semana que vem. Fui!